caro ser vegano ou vegetariano? Então, como eu disse domingo passado, né, eu tenho vários conhecidos, né, e nós, enquanto seres humanos, nós somos perfeitos para dar desculpas, né, quando a gente não quer fazer alguma coisa, né. E então, em algum momento da minha vida, eu falei, ai, não, né, é caro, puxa, né, tem que mudar tudo, os produtos são mais caros, né. E aí depois eu vi que não é assim, né, e que na verdade eu só estava buscando aí desculpas, né, para não aderir a isso, né. E então a Marusca vai falar bastante com a gente a respeito desse tema, né? Então agora eu vou passar a palavra para ela, para a Marusca Stansen. A Marusca ela é nutricionista, ela é pós-graduada em fitoterapia e é pós-graduada também em nutrição vegetariana. A Marusca ela adere hoje a uma dieta vegana e ela faz atendimentos em home care. Né? Então, para quem se interessa, né, para migrar para uma dieta vegetariana, para uma nutrição vegetariana, a Marusca pode ajudar, com certeza. Tá bom? Então, Marusca, querida, Oi, gratidão por Lígia. aceitar o convite. Eu que Nós falamos agradeço. bastante essa semana, né? Então, fique à vontade, querida, para iniciar a tua palestra. Obrigada. Deixa eu só colocar os slides. Então, vou falar um pouquinho, né, de que custa caro, né, ser vegano ou vegetariano. Então, antes eu vou falar um pouquinho por que aderir ao vegetarianismo, né? Custa caro? Vamos falar um pouquinho do tema antes. Apesar de termos sido formatados para classificar os animais como meros recursos, a verdade é que esses experimentam sensações e emoções semelhantes às nossas, desde fome, frio, dor e medo. Eles são dotados de consciência, inteligência e até mesmo personalidade, capazes de criar laços emocionais e com um afincado sentido maternal, fraternal e de amizade. Eu coloquei uma foto aqui com todos os bichinhos relacionados à alimentação. Independente desses graus de consciência e emoção, os animais partiram conosco a vontade de viver e não sofrer. Também é importante referir que considerar unicamente o bem-estar não é sinônimo de conferir-lhes alguma dignidade, e muito menos deve ser usado como justificação para continuar a explorá-los e a matá-los. Nós não precisamos de produtos de origem animal para comermos bem e sermos felizes. A variedade, sabor e nutrimento presente no universo vegetal são infinitos e satisfaz em todas as nossas necessidades, assim como tornam a nossa alimentação muito mais justa para com os animais e que todos beneficiam. Uma pessoa com uma alimentação estritamente vegetariana salva por ano cerca de 200 animais. Some esses 200 animais aos que são explorados para teste, vestuário e entretenimento, e veja as vidas poupadas por cada um de nós, quando rejeitamos o especismo no nosso cotidiano. Custa caro ser vegetariano e vegano? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre que o pessoal tem parece um mito, né, de que é caro a gente ter uma comida vegetariana ou vegana. Ela pode ser tão barata quanto você quiser. Alimentos como pães, arroz, feijão, aveia, massas, legumes, salada, frutas, são todos de origem vegetal e dá para encontrar bem barato. Na realidade, carne costuma ser muito mais cara do que produtos vegetais. Quando as pessoas dizem que os produtos veganos são caros, elas geralmente se referem aos alimentos industrializados, que imitam a carne, como hambúrguer de soja, salsicha de soja, etc. Esses podem ser caros, mas são totalmente desnecessários para uma dieta saudável. Muitos que a gente sabe, né, eles só imitam, mas que ele contém muita coisa química, né, que não que você não vai comer, né, mas lá de vez em quando que você está com vontade de comer alguma coisa, principalmente quem está nessa transição, né, de que comia carne, passando por vegetariano, ou do vegetariano para o vegano, então tem essas opções, né? Não que a gente vai comer isso todos os dias. Outro ganho com a mudança de hábito é que aprendemos a lidar e a conhecer melhor os alimentos e seus nutrientes.
e ter mais critérios para nos alimentarmos de forma saudável, consciente, equilibrada e até econômica. E não param aí as vantagens. Vamos descobrindo sabores, aromas, cores, formas e benefícios de uma variedade enorme de alimentos. Ervas, especiarias, raízes, óleos vegetais, farinhas integrais, grãos, sementes, nozes e brotos. A gente tem uma infinidade de coisas, né? É só você ter um pouco mais de criatividade. E o nosso básico, né? Arroz, feijão, e estamos forrados de vegetais e de tudo quanto é tipo de alimento que nos preenche e nos satisfaz em todos os requisitos, tanto nas vitaminas, nos minerais, em geral. Eu coloquei uma lista de alguns alimentos vegetais ricos em nutrientes e versáteis, pois a partir deles é possível produzir uma infinidade de receitas e montar nosso cardápio alimentar. Os cereais, o arroz, a ervilha, cevada, centeio, trigo, amaranto, linhaça, quinoa e diversos outros. As leguminosas, feijão, ervilha, amendoim, grão de bico, lentilha e muito mais. Os legumes, berinjela, pepino, pimentão, jiló, abóbora, chuchu e tantos outros que tem. As verduras, rúcula, espinafre, alface, salsa, alho poró, agrião, escarola e muito mais. As frutas, nós temos banana, morango, maracujá, abacaxi, pêssego, o tomate também, que é utilizado como legume, mas é uma fruta, e outras diversidades de frutas. As raízes de vegetais, que são beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, nabo, batata doce, tem outras aí que preenche todo esse requisito dessa lista. As frutas secas, nozes, coco, castanha do Pará, castanha do caju, avelã, noz pecan, macadâmia, pistache, entre outras. Então, a gente vê que não custa caro ser vegano nem vegetariano. Todos os alimentos aqui são de fácil acesso. A gente, só um pouquinho que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, que gera um pouquinho mais de custo, é as frutas secas. Mas, hoje em dia, tem a zona cerealista, que você consegue comprar com um preço mais acessível, né? Então, é tudo bem tranquilo e tudo bem acessível ao nosso dia a dia. Aí, eu coloquei umas opções de café da manhã, que são fáceis, né? Não gera custo alto, né? As frutas, que nós comemos todos os dias, o mingau da aveia também, que é uma opção também, pudim de chia, né? Que a gente pega um leite vegetal, aí você coloca a chia, ela fica hidratando lá. O legal é de um dia para o outro, né? Que aí no outro dia vira um pudim, aí você pica a fruta, dá para fazer uma diversidade de coisas. O hummus também, o hummus dá para você fazer com beterraba, dá para colocar outros vegetais também, fica super saboroso. O abacate amassado no pão que eu coloquei aqui, a gente, de manhã, né? Eu costumo fazer, amassa abacate, coloco orégano, um tomatinho, você dá uma tostadinha no pão, né, integral, e aí tá uma boa fonte de gordura para você comer no café da manhã. E aqui tem uma vitamina de banana também, que eu costumo fazer. Você pega a banana quando ela tá bem madura, congela ela, e aí depois você bate com uma pasta de amendoim, ou com cacau, canela, um desses itens, ou com uma outra fruta também, fica muito bom. A pasta de amendoim, que eu faço em casa, né, eu compro amendoim, mas aí eu compro amendoim já fechado, né, que tem o selo da Associação Brasileira de Nutrição, e aí a gente dá uma tostadinha no forno, e aí você bate no processador durante 5, 10 minutos, ele vira uma pasta de amendoim. Eu geralmente coloco cacau também, né, um pouco de canela. A tapioca com farinha de grão de bico e chia, essa tapioca é muito prática. Depois, eu acho que eu coloquei uma receita dela no final. A gente coloca 2 colheres de tapioca, 2 de grão de bico, um pouquinho de água, chia, e aí você coloca na frigideira e depois você põe o que você quiser dentro, né?
complementa com hummus, ou o próprio tofu mexido, dá para fazer uma variedade de coisas e é bem leve e nutritivo. O suco verde, né, que a gente pode fazer uma mistura dos vegetais, né, rúcula, abacaxi, espinafre, também são fontes de cálcio. Um pão de queijo vegano, né, dá para a gente fazer em casa, até coloquei uma receitinha, aí você pode fazer umas diversidades aí, colocar orégano, colocar chia, tem bastante coisas que são bem acessíveis e não são caras para a gente fazer. Aí eu coloquei aqui também opções do lanche da manhã, né? Uma banana amassada com canela, cacau, melado, é uma coisa muito boa. A granola, o melado é fonte de ferro, é muito bom, eu não deixo faltar melado em casa. Essa granola de aveia, eu faço em casa também, tá? Você compra aquelas aveias de flocos grossos, aí você pode pôr o que você quiser nela. Eu geralmente ponho um pouquinho de castanha, um pouquinho de uva passa, você inventa. Aí você põe no forno, deixa dar uma douradinha, coloca no vidro e tá pronto aí a sua granola de aveia. Ou a própria aveia também. As frutas da época, né? Esse mix de frutas secas para gente que trabalha fora, eu geralmente às vezes carrego em saquinho, coloco umas porçãozinhas de frutas secas, damasco, uva passa, que é muito boa também, ou castanhas. Aí você faz uma mistura desse mix, né? E a gente dá para levar para trabalhar. A vitaminas de frutas, né? Que a gente pode bater com leite vegetal. As barrinhas de cereais também dá para fazer em casa. Essa aveia dormida é que você coloca um leite vegetal, aí você pode colocar uma fruta, eu já fiz com maracujá, fica muito bom, e você coloca chia e deixa de um dia para o outro. No outro dia fica igual um pudinzinho, fica muito bom e é bem nutritivo. Esses muffins também dá para fazer em casa, é bem tranquilo e é bem fácil. Tem muitas receitas hoje em dia que são super fáceis e que dá para a gente fazer e a gente carregar para trabalhar no dia a dia. Aqui eu coloquei umas opções de almoço, né? Umas opções básicas, assim. O arroz e feijão nosso, né? De cada dia. As verduras, legumes, saladas. Os hambúrguer aqui de grão de bico, lentilha, feijão, beterraba. Isso aqui é tudo caseiro, tá, pessoal? Isso aqui a gente faz tudo em casa e é super fácil. Quinoa, soja, berinjela, estrogonofe de soja, palmito, berinjela e grão de bico, eles ficam maravilhosos. E uma coisa bem econômica para fazer estrogonofe é o leite de aveia. A aveia é super barata e você hidrata ela com água, deixa ela na água quente. Fica muito saboroso o estrogonofe. Legumes variados no forno, né? Você pode fazer, eu geralmente faço no forno, assim, eu coloco tudo assim separadinho, berinjela, cenoura, abobrinha, coloco alho inteiro, cebola, e rega com azeite e vai no forno, é muito bom e muito nutritivo. As panquecas também, que é feita de grão de bico, dá para fazer aquela mesma receitinha que eu falei. Essa torta de legumes, ela é muito boa e muito fácil. Você compra tofu, né? Eu geralmente compro do caseiro, que ele geralmente é grande, e ele é super nutritivo e não é caro, mais ou menos meio quilo tá R$ 8. E aí eu faço essa mistura, eu ralo cenoura, ralo abobrinha, coloco azeitona, milho, e você amassa com a própria mão, assim, o tofu nesses legumes. Aí eu misturo para dar um pouco de liga, eu coloco geralmente ou farinha integral ou farinha de grão de bico. E aí eu unto uma forno e levo no forno. Fica muito bom e muito saboroso. O omelete também de farinha de grão de bico também. A farinha de grão de bico, ela faz muita coisa. Nossa, tem muito. Eu faço pão, faço um monte de coisa com ela. Esse omelete de grão de bico também fica muito bom. Eu já fiz ele no forno também. Usei as mesmas coisas, vários legumes. As saladas variadas, né, que a gente consome sempre. E o tofu grelhado ou empanado. Esse empanado, geralmente, eu faço no forno, né?
Você pode fazer essa mistura com a própria farinha do grão de bico. Eu geralmente deixo ele um pouquinho marinado, ou no vinagre, misturo com um pouquinho de shoyu, né? E ponho orégano, sal, e depois eu empano ele e ponho no forno. Ou na própria frigideira, sem óleo, sem nada, também fica muito bom. Aí aqui eu coloquei também uns lanches da tarde, né? Também frutas da época, você pode colocar chia, linhaça, aveia, a própria pasta de amendoim, o melado, as barrinhas de cereais, né? Que dá pra gente fazer em casa, cookies caseiro também, o próprio mix de frutas, né? Que a gente pode repetir também de manhã à tarde. Esse tofu batido com frutas, eu até coloquei uma foto nele aqui depois, que eu fiz hoje, ele fica maravilhoso. Eu pego um pedaço de tofu e eu bato ou com morango, ou com banana, ou com maracujá, ou com abacate, e fica muito saboroso e uma proteína maravilhosa. Não coloco açúcar, não coloco nada. E fica muito bom. Aqui sanduíche com abacate e tomate, tipo um guacamole, a panqueca de banana, que a gente utiliza também a farinha do grão de bico. Esse hummus também com palito de vegetais fica muito bom, tipo cenoura, pepino. A gente vai criando uma diversidade aí com os alimentos. E aqui eu coloquei também as opções de jantar, mas isso aqui pode variar, né? Tanto almoço como jantar. Espaguete de abobrinha com molho de tomate, molho ao pesto, fica muito bom para quem quer, às vezes, não comer muito macarrão. O grelhado de tofu com legumes também, faço aquela porção, aí grelho junto o tofu, fica muito bom. Creme de abóbora com leite de coco, que é uma opção muito boa, é bem saudável. Hambúrguer de soja com romos de beterraba, ficou maravilhoso que eu fiz também. O omelete de grão de bico, né? Creme de lentilha também, aí você pode optar com um hambúrguer junto. O falafel também, né? Em vez de você usar o pão sírio, você coloca ele nas folhas de couve, aí você complementa com tomate, coloca aquele gergelim, né? Fica muito bom. E a abobrinha no forno com proteína de soja também fica maravilhoso, né? Você tira a polpa, faz uma mistura com a proteína de soja. Eu compro, às vezes, como o parmesão, às vezes, é um pouquinho mais caro, vegano, eu compro a própria castanha de caju crua, e aí eu trituro no liquidificador com um dentinho de alho, eu ponho orégano, vario assim, e jogo por cima, fica um sabor muito agradável e saboroso. Aí eu coloquei umas dicas, assim, para a gente ter uma alimentação variada e saudável, preferir sempre alimentos naturais, evitar os alimentos processados e industrializados, né? No nosso caso, quem é vegano, vegetariano, né? Evitar de comprar os processados, né? Que são os hambúrgueres, né? Preferir mais para fazer em casa. Não que de vez em quando, né? De vez em quando até eu como. Consumir frutas ao natural em vez de suco, né? Feijão, tofu, lentilha, ervilha, grão de bico são alimentos fontes de proteína, beber mais de 2 litros de água por dia e fazer exercícios regularmente. Os vegetais escuros são fontes de ferro, fibras, cálcio, entre outros minerais. E aqui eu coloquei umas receitinhas, né, para o seu dia a dia, muito fácil, né, de barrinhas, para levar para trabalhar, ou mesmo para comer em casa também, é bem facinho, eu não sei como é que faz depois, aí tem que ver com a Lígia, se a gente envia. Aqui eu coloquei a receitinha do omelete de grão de bico também, que é muito fácil, aí vai uma xícara de grão de bico, meia de água, aí você coloca ervas de sua preferência, e aí você acrescenta a mistura que você quer, e é muito nutritivo. O hambúrguer de soja, né, que aí, esse aqui é de soja, mas aí você pode substituir por outro hambúrguer de lentilha, né, fica muito bom também, eu já fiz de beterraba, feijão preto, fica maravilhoso, o hambúrguer de feijão preto. A panqueca de grão de bico, que ela tem a mesma da farinha de grão de bico também, aí aqui tá com um polvilho azedo, que ele dá tipo uma liga, mas com farinha de tapioca também fica muito bom, a tapioca, né?
Aqui tem uma receitinha de cookies veganos, também super facinho, ó. Farinha de trigo, uma linhaça, açúcar mascavo, cacau em pó, isso é bem facinho e não custa caro. E aqui tem um pão caseiro também, ó, muito fácil, de vez em quando eu faço em casa, fica muito bom, eu recheio, fica maravilhoso. E para quem gosta de consumir o pãozinho, né, nosso de cada dia. E aqui tem uma receitinha também de pão de queijo vegano, né? Esse foi feito com mandioquinha, dá para fazer também com batata. E aí você incrementa aí, pode colocar chia, orégano, o próprio parmesão vegano também fica muito bom. E aqui eu coloquei uma frase do Victor Hugo, que primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. E aqui eu coloquei umas opções do que eu já fiz. Esse daqui que eu falei para vocês, que foi o hummus. O hummus não, o tofu, que eu bati hoje com morango, e eu coloquei uma granola. Essa aqui é uma receitinha muito boa. Ela é feita de batata doce, né? Para quem gosta de doce. Então, a base dela é batata doce com melado, por isso essa cor escura. E no meio aqui é pasta de amendoim. Ficou muito bom. Aqui é um bolinho de fubá que eu coloquei com calda de goiaba, a própria goiaba que eu fiz da fruta. Aqui é o pão que eu falei para vocês, esse pão caseiro eu recheei com escarola. Eu já fiz com um za'atar também, que é um temperinho árabe maravilhoso também. Aqui foi um hambúrguer que eu fiz, e aqui não é queijo, tá, gente? Aqui não é queijo vegano, né, desses comprados. Esse aqui foi um queijo de batata que eu fiz, né, com polvilho azedo, ele dá uma liga, e ele ficou muito, muito saboroso, ficou parecendo um queijo de verdade. Aqui também foi um bolo que eu fiz de abacaxi, né, ficou meio tortinho aí, mas ficou saboroso. Aqui essa aqui é muito bom, é muito nutritivo e tem muita fonte de proteína. Essa aqui é uma lentilha, né, hidratada. Então, eu deixei ela na água de um dia para o outro, aí depois você coloca ela numa peneira e você só vai regando com água, aí vai soltando os brotinhos aí. E aí você come cru, é muito bom e é muito nutritivo. Aqui eu fiz um macarrão com hummus, minto, com tofu e beterraba. Ficou muito bom. Aqui eu fiz com brócolis, né, e molho branco. Nesse eu fiz com castanha de caju. Aqui aquela torta que eu falei para vocês, que é de tofu, né? Eu misturo tudo com a mão e ponho no forno. Aqui é um creme de lentilha com um hambúrguer de grão de bico também que eu fiz. Aqui embaixo, aqui ó, é o nosso básico: arroz, feijão, um espinafre e essa batata doce eu fiz no forno com alecrim e sal grosso. Fica muito bom também. Essa aqui é a pasta de amendoim, que eu mesma faço em casa, né, que eu falei para vocês. Aqui é uma marmita que eu falei para vocês de opções, né, quando eu passo o dia fora de casa, então eu carrego uma de fruta, ou a do almoço, né, e às vezes mais algum mix de alguma fruta seca. E aqui também é opções tudo caseiro, ó. Aqui eu fiz um crisp de couve, fica muito bom, né? Você pica a couve, aí você coloca no forno, não frito, no forno, e você vai dando uma olhada assim, ela fica um crisp, fica maravilhoso. Aqui é cogumelo, manga, aqui é uma saladinha de repolho. Esse aqui é um quibe daquela abóbora, né? E com couve, fica muito bom também. Aqui é um abacate com uma tapioca e salada. E aqui eu também fiz uma mistureba aqui, fiz um de farinha de grão de bico, aí coloquei o que eu tinha feito, salada de feijão branco, alface, nossa, e aqui também tem abacate. Essa aqui é uma berinjela no forno com proteína de soja. Esse aqui é o queijo que eu falei para vocês de castanha do caju que eu faço.
Aqui é outra panqueca também, só que aqui eu coloquei com espinafre e um pouquinho de molho branco. E aqui é uma pizza caseira que eu fiz em casa com rúcula e tomate seco. Ficou muito bom também e coloquei umas berinjela. E é isso, gente. Eu acho que não é caro ser vegano, né? A gente tem várias opções. Vocês viram tudo que aqui que eu coloquei, não tem nada diferente do que qualquer pessoa sem ser vegana come. Então é só a adaptação mesmo, e a gente, hoje em dia, na própria internet mesmo, você coloca lá receitas veganas, tem várias variadas. E a gente vai inventando, né? Eu em casa que vou inventando, a minha filha mais velha, ela inventa também, ela tem umas criatividade muito legal, e assim, é muito bom, e é bem nutritivo, né? Então, e a gente come, eu não sinto falta de nada, né? A única coisa que eu faço é suplementação de B12, eu faço exercício todos os dias, né? Hoje eu corri 13 quilômetros, então não preciso de carne para isso e não preciso nada de origem animal, né? E eu fiquei pouco tempo sendo vegetariana, e aí depois eu já parti para o veganismo, e foi uma coisa muito rápida, assim, e eu não assisti nada daqueles aqueles documentários, né, que são bem tristes mesmo, porque eu não tinha coragem para isso. Então é isso, gente. Vocês viram aí, né, Lígia? Dá para a gente comer qualquer tipo de alimento e, assim, não sinto falta de nada. Meus exames são todos normais, graças a Deus. E é só ter um pouquinho de criatividade, né? E a gente consegue fazer, né? É só criar. Mas dá para criar, sim. E muita gente fala assim, às vezes precisa de tempo, não sei o quê. Não precisa de tempo. Dá para você fazer, e que nem eu comentei com você, né, Lígia? O Elias também sabe. Eu fiz eu parei agora faz acho que um mês, né? Eu fazia marmita vegana, né? Então, tinha bastante cliente. Só que aí o tempo não estava dando, porque eu fazia tudo sozinha, tinha que lavar, tinha que higienizar, então eu não estava conseguindo, dando conta, e aí eu tive que parar, né, por um tempo, mas eu pretendo voltar. E tinha boa saída, porque todo mundo procura, né, coisa saudável. Eu nunca usei nada artificial, né, eu procuro usar o mais natural possível. E é isso, gente. Dá pra gente ser vegano ou vegetariano de forma bem saudável, né? Sem a gente machucar os bichinhos. Alguém quiser perguntar alguma coisa, eu não vi aqui se alguém está perguntando. Sim, Marusca, exatamente. Eu vou fazer algumas perguntas aí, né? Tá. Eu estava acompanhando o pessoal aí que estava enviando algumas perguntas aí pelo chat, né? Certo. Então, vou começar com a primeira, né? Então, uma pessoa perguntou o que você acha da manteiga ghee, que é aquele produto, né, obtido da manteiga, que tem todo aquele tratamento para tirar as gorduras e tal. O que você tem para falar para a gente do ghee? Eu não gosto. Assim, eu não acho nada saudável, né? Eu não acho, porque é o que eu falei antes, né? Os alimentos industrializados, eles também não são. Se você for olhar lá, química tem, né? Então, prefiram. Tem receita, dá para fazer manteiga em casa, né? A gente tem no YouTube. Algumas pessoas que colocam receita, então dá para fazer em casa. Eu nunca gostei, experimentei uma vez, eu não gostei. Assim, no meu ver, no meu particular, eu não acho saudável. Tá. Também, outra pergunta, né? A pessoa perguntou se existe alguma diferença quanto à aveia de flocos fino, médio ou grosso, ou se é só mesmo o que a pessoa prefere, ou se em termos nutritivos, se há alguma diferença aí. Não, em termos nutritivos não tem diferença nenhuma. É que assim, a aveia grossa,
eu uso mais para, igual eu fiz granola, né? Eu acho que para você fazer um hambúrguer, ela fica muito grosso, né? Só se você hidratar, mas eu não acho legal. Então eu uso a média e a de flocos finos. A grossa eu deixo para fazer uma granola, né? Uma coisa mais assim que você vá utilizar, que não seja para o recheio, para fazer hambúrguer, essas coisas. Tá, joia. Perguntaram também que você falou sobre a hidratação, né, de beber água e tal, né? Se, como nutricionista, né, se você vê alguma alteração aí, porque o ideal é bebermos 2 litros de água por dia. Então, se muda essa quantidade de acordo com o peso da pessoa, né? Muda, Pessoas que pesam muda. mais. A gente tem uma tabela que de faixa etária, tal faixa etária, vamos supor, para mim, por exemplo, 35 ml, aí você multiplica pelo seu peso. Né? Hoje na internet, se você colocar lá a quantidade de um adulto por dia de água, aí tem lá as tabelinhas de tanto a tanto, né? Aí você sabe a quantidade mais ou menos. Para mim, no meu caso, eu tenho que tomar até 2 litros e 700 ml por dia. Aí você faz de acordo com a sua idade e aí você multiplica isso pelo seu peso. Aí você vai saber o quanto que você precisa. Legal, O pessoal. tofu. A Anitta está perguntando o tofu. Geralmente eu compro lá na Liberdade, né? Agora eu achei aqui perto de casa uma loja, um mercado que ele vende, né? Mas geralmente lá na Liberdade tem à vontade, tem vários tamanhos, tem caseiro, tem orgânico, aí fica ao seu critério. Mas é um preço bem acessível. E uma coisa também que é um preço para quem gosta, e eu gosto muito, hoje, por exemplo, eu fiz estrogonofe de shimeji, né? Então, lá na Liberdade, você compra um pacote de 1 quilo por 20 reais, né? 18, 20 reais, depende, né? Porque eles falam que quando a safra tá boa, eles baixam o preço. Quando a safra não tá muito boa, eles aumentam o preço. Então, essas coisas eu compro tudo lá. Mas agora que perto de casa eu achei então é o mesmo preço lá do centro, lá da cidade. Bom, pessoal, outras perguntas vieram aí no chat, como, por exemplo, o Instagram da Marusca, né? Então, ela tem um Instagram, mas é pessoal, não é um Instagram profissional. Eu tinha das marmitas. Então, assim, no próprio grupo do WhatsApp, ela está no grupo e eu também posto novamente, né, o contato dela, né? Então, vocês podem chamá-la aí no WhatsApp, porque é como eu falei lá no início, ela faz atendimento, né, em home care, né? Então, para montar dietas vegetarianas ou veganas, né? Então vocês podem contratá-la nesse sentido aí profissional, tá bom? Outra pergunta também foi quanto às receitas, né? Postar todas essas receitas que ela falou. Acredito que hoje conseguimos gravar as palestras, né? Então, é como eu falei no início, no domingo passado tivemos um problema técnico, então depois eu vou ver com o Elias direitinho, então permanecemos com a ideia aí. Se as palestras tiverem sido gravadas, como a gente acredita que foi, né? Então, vamos postar aí no canal do YouTube, e aí vocês vão ficar sabendo aí através do grupo do WhatsApp mesmo, tá bom? Então, por enquanto, quem tiver interesse, não saia do grupo, que a gente ainda vai alimentar ainda com algumas informações aí no decorrer da semana, tá bom? Outra coisa, Lígia, também, o pessoal também quiser me chamar para perguntar as coisas, tirar dúvidas, sem problema nenhum, tá? Eu respondo de boa, não precisa ter consulta, nada. Que às vezes as pessoas têm dúvida, alguma coisa, mas pode me chamar que eu respondo, estou à disposição, tá bom? Se não quiser chamar no grupo, quiser chamar, né, às vezes tirar alguma dúvida em particular, tá joia? Não tem problema não, respondo. Agradeço demais aí pela disponibilidade, então. Imagina, eu que agradeço. E obrigada, Elias, também, pela oportunidade, né? De ter me chamado. Né? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, bom, gente. É isso, né? Nós imaginamos aí que se foi tudo gravado, então essas dicas que ela passou hoje aí, em breve vocês vão ter como acessar, tá bom? Se não tiverem acesso a isso, eu acabei printando a maior parte das telas aí onde ela passou as receitas. Então, de alguma forma, essas informações vão chegar até vocês, tá? Então, por enquanto, né? Quem tiver interesse, então não saia do grupo, que durante a semana a gente ainda vai alimentar com algumas informações, eu e o Elias, né?
E a respeito das palestras, né, que o pessoal lamentou bastante não ter sido gravada, pedindo para repetir, enfim. Então, o Elias já conversou com o Denilson, né, nós conversamos com ele, e o Denilson, ele se prontificou de fazer uma outra palestra com o mesmo tema, né? Então, é o que eu falei lá, né? A palestra pode ter o mesmo tema, os slides podem ser os mesmos, mas a abordagem ou o momento é outro, né? Então, o importante é que o Denilson se disponibilizou, né, com todo carinho, e nós vamos nos organizar para esse evento aí, provavelmente mês de novembro, tá bom? Para o Denilson repetir aí a palestra dele. Então, fiquem atentos aí à divulgação. Os canais de divulgação vão ser os mesmos, né? Eu vou estar divulgando no meu perfil do Instagram. O Elias também vai estar divulgando, né? Vou estar soltando lista de transmissão para todos os meus contatos, né? Nas casas espíritas, pelos canais, né? Então a gente vai estar divulgando e de alguma forma a gente se reúne aqui novamente, tá bom? Quem quiser permanecer lá no grupo também, eu entendo que às vezes é muito grupo e acaba sobrecarregando aí o celular, né? Mas quem quiser permanecer, né? Também vai ser um canal que a gente vai estar divulgando lá, né? Essa palestra do Denilson. A gente vai se organizar, de repente, para outros palestrantes, né? Vamos nos organizando aí para mais um evento aí até o final do ano. Tá bom? Eu quero agradecer imensamente a todos os palestrantes que aceitaram o convite, né, que tiveram com a gente esses 2 finais de semana. Agradecer o Elias demais pela oportunidade que me deu de estar aqui com vocês. Foi muito enriquecedor, muito gratificante. Eu falei para ele que é uma delícia, né, a gente conhecer pessoas, fazer amizades com pessoas que compartilham dos mesmos ideais que a gente, né? Então isso é muito gratificante, é muito enriquecedor. E nós vamos nos falando. Elias quer falar alguma coisa? Que aí a gente segue para a prece de encerramento. Ok, então. Bom, pessoal, então... Mais alguma coisa, Elias? Então, tá bom. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço demais vocês que estiveram aí os 2 domingos com a gente. E eu vou fazer uma leitura de um textozinho aqui rapidinho para que a gente encerre aí o nosso evento, tá? A Lígia travou, Lígia. Ela apareceu aqui embaixo, ali. Está com o microfone fechado, Lígia. Pois é, caiu a minha conexão bem na hora de me despedir, né? Meu Deus! Vamos lá, já fiquei desesperada aqui, já gritei minha filha, porque eu sou, pensa numa pessoa assim, burrinha cibernética, né? Então eu já falei para o Elias, né? A minha praia é dente, né? Então eu tenho muita dificuldade aí, né? Com tudo, assim, né? Bom, todos me veem, todos me ouvem. Certinho, então vamos lá. Então o texto diz o seguinte: um ponto de vista é somente a vista de um ponto, a partir da perspectiva de quem olha. Ele carrega a denúncia do que vai no coração e nas crenças de quem o emite, no limite do que alcança. Respeitar os pontos de vista que se enquadram dentro da ética universal, sejam eles próprios ou dos outros, sem tomá-los como verdades universais, é respeitar ao outro e respeitar a si mesmo. Mudar pontos de vista, evoluindo conceitos e percepções, é um sinal de crescimento, maturidade e evolução. Diante da impermanência, estamos em constante mutação e expansão. Então, com essa mensagem, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente, pela oportunidade, pela troca tão maravilhosa que foi nesses 2 domingos, viu?
Gratidão, pessoal, e vamos nos falando aí no grupo ainda, tá bem? Então, bom restinho de domingo para todos e até a próxima oportunidade. Gratidão.